Então, o importante é não se comparar e saber os próprios limites, né? Meu nome é Natália Massari, eu tenho 17 anos e eu fui aprovada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na UTF-PR de Cornélio Procópio. Então, a princípio eu queria fazer aeronáutica quando eu era pequena, só que eu não tinha muita noção do que eu realmente queria fazer. Eu pensava mais por influência dos meus pais, assim. Eu sempre estudei em escola pública até o 9º ano. Aí, no ensino médio, eu mudei para uma particular, só que ela não tinha um preparatório para Enem, vestibular, essas coisas. E foi por isso que eu fui atrás de um cursinho. Mas, assim, em questão de profissão, eu pensei também em seguir na área de programação, que é a qual eu estou decidida a seguir agora. E também pensei em medicina. Eu, na verdade, comecei a estudar pensando em medicina, mas eu tive uma mudança, assim, de ideia, eu pensei bem e acabei indo para o ramo de programação mesmo. Na verdade, eu cheguei na escola particular que as pessoas eram muito melhor preparadas e para mim era tudo muito novo, tipo, eu não sabia fazer nenhuma redação. Tirei uma nota péssima na minha primeira prova de redação, que eu lembro até hoje, e não sabia estrutura, não sabia nada. Os professores da escola pública realmente, eles não tinham estrutura ou eles não se preocupavam o suficiente com os alunos, né? Eu também nunca tinha ouvido falar de Enem, vestibular, nem nada do tipo, até o 1º ano do ensino médio. Então, foi muito complicado para mim. Eu nunca tirei notas ruins, assim, eu sempre fui uma aluna boa, mas eu também não chegava a me esforçar, assim, para tirar uma nota boa. Então, eu diria que era bem tranquila a escola pública, tipo, ela não testava nenhum limite do aluno, nem nada demais. E muito menos preparava a gente pro Enem vestibular, que foi um grande desafio, né, que acontece no final do ensino médio, por exemplo. Sim, eu sempre quis estudar em uma universidade pública, porque sempre todo mundo diz que é renomado, né? Que é complicado de passar, você precisa se dedicar. Não é você simplesmente dar dinheiro para eles e eles te dão uma aprovação. Você realmente tem que gostar daquilo e estar lá porque você quer estudar. Não é tão simples como em uma instituição privada, né, de ensino. Então, eu sempre quis, até porque o meu irmão, né, que ele estudou em Instituto Federal e ele teve uma ótima educação e eu também queria isso para mim. Então, eu fui atrás de estudar para passar na faculdade pública. Eu não saí preparada. Na verdade, eles até davam um reforço, tipo, falava, isso é importante no Enem. Só que não tinha uma preparação, assim, do que exatamente ia cair, porque também eram muitos alunos, né? Então é difícil você ter um controle, porque metade dos alunos estão interessados em aprender para passar numa universidade pública e a outra metade não, porque já está garantido a universidade particular deles. Então era difícil ter esse controle. Então eles meio que não davam esse suporte. Então, eu já imaginava que ia ser muito difícil, ainda mais porque na época eu queria medicina. Então, a primeira coisa que eu pensei é ir atrás de algum curso presencial. Só que eu era uma pessoa que eu não consigo me concentrar no meio de muitas pessoas, eu acabo desviando. Tenho medo de perguntar para o professor, vergonha. Então, eu já não gostaria muito de fazer um curso presencial, mas mesmo assim eu fui atrás e vi que as mensalidades eram bem altas, que não cabia no meu orçamento, daí eu acabei indo atrás de algum curso online, procurando e acabei achando quadro. Fui pesquisando na internet, pesquisando quais eram os melhores.
eu entrava no site de cada um, só que nenhum me chamava atenção assim. Aí eu conheci o quadro e, assim, eu abri o site, li sobre tudo, o método, eu gostei bastante. Na verdade, eu acho que foi uma das primeiras opções que eu vi e de primeira, assim, eu já gostei do curso. Aí eu demorei um pouco para assinar, né? Porque isso foi no começo do segundo ano do ensino médio, e os meus pais não estavam com condição ainda, mas depois de um tempo eles assinaram para mim. Mas foi pesquisando no Google mesmo que eu acabei achando. Então, foi mostrando o curso, mostrando as aprovações para eles, que eu consegui convencer eles. Também eu tive que choramingar bastante, porque, querendo ou não, é meio difícil hoje em dia confiar em alguma coisa online, né? Ainda mais naquela época que eu era pequena, então eles achavam que eu tava, não sei, talvez ia até cair num golpe. Mas eu consegui convencer eles, porque tem como conversar com pessoas que trabalham, né, ao vivo lá com o quadro, e a gente pesquisou bastante antes, mas daí a gente viu que a seguro deles aceitou pagar para mim. Então, é que foi lendo mesmo, falando que o método quadro, né, que eles reforçavam que você tinha que fazer exercícios, que você podia ver aula a hora que você quiser, né? E eu estudava em um colégio integral, então eu precisava dessa oportunidade de estudar a hora que eu quiser, né? Porque eu estudava de manhã e à tarde, então eu só podia à noite. E fazer um cursinho presencial à noite ia ser muito complicado para mim. Então, assim, porque eu vi o quadro, que eles deram esse incentivo, sabe? Que você pode fazer aonde você quiser. Eu vi também que os materiais são bem preparados. Eu tinha visto algumas coisas experimentais. E foi assim que eu acabei gostando. Principalmente da parte da monitoria, né? Que eles respondem e você pode perguntar em anônimo. E também a parte que eles disponibilizam várias listas de exercício. A organização, de fato, que me fez querer assinar o quadro. Então, foi primeiro a dificuldade de me organizar, né? Porque como eu nunca tinha estudado por conta própria, foi muito difícil eu criar uma rotina de estudos assim. Eu estudava 3 horas por dia, mais ou menos. No começo eu fiquei bem empolgada, né? Porque era tudo muito novo, eu estudava bastante. Só que depois eu tive alguns problemas psicológicos e eu fiquei alguns meses sem estudar. Mas depois de começar um tratamento, eu consegui voltar a estudar, né? E eu consegui retornar à rotina melhor do que antes até. Eu comecei a ver bastante vídeos assim que eles explicavam como você montar o seu cronograma de estudos, como você deve estudar, né? Que eram os vídeos que tinham na plataforma. Eu via todos assim, e eu tinha muita dificuldade também em matemática e em redação, porque esses dois que eu tive menos preparatório, assim, no ensino fundamental e ensino médio, eu sempre tive muita dificuldade, então eu tive que lutar muito, ver muito vídeo de como estudar, como aprender a estruturar uma redação, então essas foram minhas principais dificuldades no começo. Então, no começo eu não sabia que tinha as mentorias ainda, então eu só entrava na aula, eu via as aulas, assim, de qualquer jeito, anotava tudo. Depois de ver todas as aulas, às vezes eu nem fazia lista de exercício, e eu via que isso não funcionava direito, né? Aí depois de eu ter aquela recaída e ter voltado, aí eu comecei a prestar mais atenção na plataforma, daí eu vi a mentoria, né? E vi várias vezes, eu ouvia os podcasts também, quando eu estava fazendo as atividades de casa. E daí eu comecei a colocar em prática, assim, que eles falavam para você montar a tua grade certinha, de segunda a sexta, os seus horários. Aí eu comecei a seguir e me dava até mais exposição, né? Porque você elaborar, por exemplo, colocar matemática, que é a que você mais tem dificuldade, em mais quantidade do que as outras matérias. Isso me ajudou muito a melhorar em matemática e em redação, que eram duas matérias que, assim, eu tinha
muita preguiça de aprender. Mas isso me ajudou porque ele meio que forçou eu a exercer a matemática e assim eu melhorei bastante. Aqui em 2020 começou a pandemia, então foi remoto, então foi até mais tranquilo para mim, porque de manhã eu ia para a escola, né? No caso eu via online, à tarde, mais ou menos até umas 3 horas, eu terminava todo o meu período letivo. E eu comecei a organizar para estudar com um quadro depois de 2 horas. Eu estudava das 5 horas até 7 ou 8 horas da noite. E eu consegui me organizar, porque, assim, eu tinha bastante incentivo também, né? Ver as monitorias que tinham. Então, foi isso praticamente. Ai, nossa, é difícil. Eu lembro que eu vi as estrelinhas que eles davam. Eu gosto muito desse método de recompensação com estrelinha, porque, não sei, dá um sentimento assim de missão completa, então eu gosto bastante. Mas eu lembro que eu tinha bastante estrelinha. Eu não faço ideia quantas. Então, a princípio, eu pulava as aulas de matemática, eu tenho que confessar. Tinha a matemática básica, eu via bem lentamente, assim, porque realmente não gostava de matemática. E depois que eu fui ver a importância dela, daí eu me toquei que eu tinha que mudar. E depois disso eu montei o cronograma de aulas, os horários de aulas, perdão, certinho. E coloquei bastante matemática, eu acho que eu estudava todos os dias. E eu fazia questão de fazer pelo menos uma lista de exercício ou pelo menos ver alguma aula, sabe? E estava se aproximando do Enem, então eu pegava as matérias que mais caíam no Enem e ia vendo, assim, com prioridade mesmo, sabe? Mas antes do Enem eu seguia certinho o cronograma que o quadro dá, mas eu sempre fazia exercício todos os dias, isso foi muito importante para mim tirar uma nota boa em matemática no Enem. Então, eu estudava mais fazendo as listas do Enem, porque o quadro ele disponibilizava, acho que todos os Enem, ou quase todos, eu não lembro, mas eu fazia matemática só do Enem, assim, porque eu estava focada no Enem. Aí, os conteúdos que eu não conseguia fazer, eu ia lá e via a aula separada que tinha na plataforma. Então, eu conseguia ver a minha mudança, tipo, na primeira vez que eu fiz o Enem, que foi em 2019, e eu peguei as quantidades de acerto, porque eu tinha trazido o gabarito para casa, e eu refiz a prova depois de um tempo, daí deu para ver a diferença de acertos, e eu ficava muito feliz, isso me inspirava muito a continuar estudando e ficar refazendo lista para ver as minhas melhoras, então sempre foi assim. Eu ficava bem chateada, né? Porque eu não sabia o que estava de errado. Eu me achava assim, incapaz, né? Porque eu estudava e nada entrava na minha cabeça. Aí só depois que eu fui perceber que você só aprende tentando, né? Fazendo os exercícios. E foi isso que me ajudou. Definitivamente foi ficar fazendo e fazendo exercício, porque eu aprendia mais fazendo exercício do que vendo videoaula. Então, eu estudava de 3 a 4 horas por dia, né? Porque depois eu consegui diminuir a minha carga horária da escola e eu estudava de 3 a 4 horas por dia. Na verdade, eu estudava 4 horas, mas uns 2 ou 3 meses antes do Enem. Porque eu consegui conversar com a pedagoga e ela liberou algum horário, porque ela sabia que a gente estava estudando, né? Então, eu estudava 4 horas e eu, se eu não me engano, estudava 2 matérias por dia, eu acho. E eu consegui organizar, porque biologia, por exemplo, no começo, como eu não estudava matemática, eu meio que avancei, por exemplo, bastante em biologia, que é uma matéria que eu gosto bastante, e eu, tipo, cheguei bem na metade do módulo, em matemática eu não estava nem começando, né? Então eu só revisava biologia, por exemplo, porque eu já tinha estudado no período que eu não estava estudando matemática. Foi praticamente isso.
Geralmente eu via 1 hora de aula mesmo e o resto eu fazia de exercício. Em matemática, às vezes de manhã eu tirava para fazer uma lista de exercício, aí durante a tarde eu estudava as minhas 2 a 4 horas normal. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então na escola eu nunca tive coragem de perguntar as coisas pro professor, porque achava que era pergunta assim, meio idiota, eu diria. Então eu ficava com muita vergonha, até porque quando eu perguntava, eu não entendia a explicação do professor e eu tinha vergonha de perguntar de novo. Então a monitoria me ajudou muito, porque eu podia, além de fazer as perguntas anônimas, os professores, os monitores, né? E os alunos me ajudavam. E se eu não entendia, era só perguntar de novo, que eles tentavam me explicar da maneira mais detalhada possível. E além disso, também tinha as videoaulas, né, que explicavam como resolver o exercício, e isso me ajudava bastante. Eu me sentia com vergonha, né? Extremamente envergonhada. E eu acabava deixando isso para lá, então a dúvida continuava lá. E isso me impedia de avançar no conteúdo, então eu tinha dificuldades. Mas no final eu acabava tentando pesquisar na internet para ver se eu entendia, mas eu não entendi. Então eu realmente continuava com aquela dúvida até passar o conteúdo. Redação, eu acho que foi a última matéria que eu peguei realmente para estudar, assim, porque para mim não entrava na minha cabeça de como eu planejaria e faria um texto, principalmente repertório, porque eu não tinha nenhuma base sociocultural, econômica, não tinha nada na minha cabeça. Eu não sabia de onde que eu ia tirar a ideia para fazer uma redação, mas eu sabia o quão isso era importante para o Enem, quando eu descobri, né, que o peso enorme que a redação tem. Então eu também tomei vergonha na cara e comecei a estudar. Eu via os vídeos Redação Mais 900, via monitoria, né, via as videoaulas que eram muito importantes de estrutura do texto, como conseguir os repertórios socioculturais. Aprendi a tirar os repertórios de coisas do dia a dia, como, por exemplo, filmes, jornais, séries, e isso me ajudou muito, principalmente quando eu consegui criar a própria estrutura de texto. A partir daí ficou de boa fazer qualquer tipo de redação. Então, eu nunca fui muito de assistir série, assim, mas eu lembrava de quando eu assistia, quando eu era mais nova, tipo no primeiro ano do ensino médio, assim, eu assistia, assim, e lembrava, principalmente filme, assim, que eu vejo fim de semana, e eu sempre, quando ia assistir alguma série ou algum filme, eu pensava em algo já planejado para ter esse repertório, né? Então eu via algo histórico, alguma coisa com algum problema social. Então sempre foi isso, mas principalmente livros que eu também estava me preparando para o vestibular, que ia ter em março desse ano. Comecei a ver alguns livros na aula presencial ainda. Então eu meio que tinha bastante repertório. Eu até repetia na maioria das vezes, mas é porque aqueles repertórios coringas também, né? Porque você pode usar em qualquer ocasião. E, por exemplo, Vidas Secas, que tem vários tipos de repertório. Então, é bem tranquilo, assim. Não precisa ver muitas coisas ou decorar muitas frases de filósofos. Geralmente, você consegue tirar de coisas simples do dia a dia. Foi nas mentorias de redação que tinha mesmo no quadro, e lá tinha as aulas, né, sobre repertórios. Eu também pegava alguns filósofos que tinham algumas frases muito boas, e foi com o Balt, né, que ele que dava as aulas. Eu vi as aulas ao vivo também, e também foi fazendo redação e vendo as correções, que me ajudou muito. Eu pedi ajuda de repertórios, eles me ajudavam, falavam que o repertório não se encaixava com aquilo, então isso que me ajudou bastante. Com certeza, porque fazendo várias redações, assim, eu adaptei uns conectivos, eu decorei os conectivos, né,
que assim eu não precisava ter sempre uma listinha do lado, como eu fazia no começo. Como eu sempre estava fazendo, eu fazia uma redação por semana, então eu sempre estava fazendo, eu sempre estava em contato com os repertórios, com o texto de apoio, as listas de conectivos, então isso me ajudou bastante, porque aí eu conseguia simplesmente escrever, não sei como dizer. Então, eu consegui me organizar até no sentido, assim, da minha vida, porque quando você se organiza numa coisa, você acaba querendo organizar tudo. Então, por exemplo, meu desempenho na escola melhorou bastante, porque agora eu sabia fazer redação, então eu tirava ótimas notas nas provas de redação, de produção textual, qualquer que seja, perdão. E foi isso, principalmente matemática também, me ajudou muito, muito nas provas de matemática. Então, assim, eu tive um reflexo na minha vida mesmo, na questão de organização. Então, eu gostava de jogar assim no computador mesmo. Eu nunca fui uma pessoa muito de sair assim. Então, a minha diversão ficava mesmo lá em casa, vendo filme, série ou mexendo no computador. Também gostava de fazer crochê. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa que meio que esvazia a mente, né, para você relaxar. Não gosto muito de ficar saindo de casa. E também naquele período era de pandemia, então, querendo ou não, não tinha como eu sair de casa, também não tinha como ficar saindo com amigas, então eu acho que foi até que tranquilo para mim, eu diria, porque depois de estudar eu me sentia muito bem comigo mesma, né? E eu meio que me recompensava comendo chocolate ou estudando não, ou vendo algum vídeo, jogando. Mas eu me recompensava, e isso já era o suficiente para mim. Fim de semana eu não estudava, né? Eu tirava como descanso, então eu acabava saindo de casa, vendo meus amigos, então era bem tranquilo, na verdade. Na verdade, eu me sentia bem satisfeita porque eu conseguia ver a aula inteira e fazer toda a lista de exercício. Então, para mim, isso já era ótimo, porque se eu conseguisse fazer pelo menos uma matéria, quer dizer, todas as matérias na semana inteira e concluir, para mim estava ótimo. Claro que tinha imprevistos, às vezes um dia eu não conseguia estudar, mas geralmente eu ia repor esse conteúdo no sábado, por exemplo, que era quando eu tinha mais tempo livre, assim, né? Então eu meio que colocava, por exemplo, se eu não podia estudar na terça, eu acabava estudando no sábado. Mas eu nunca me sentia culpada, assim, porque eu entendia que eu tinha uma limitação de horário, que eu ainda estava no ensino médio, então eu sabia que eu não podia fazer mais que aquilo. Então eu acabava me adaptando mesmo. E eu me sentia realizada no fim da semana mesmo. Com certeza, tive muito medo, porque eu olhava principalmente um ranking do quadro, me comparava com as outras pessoas, e é uma coisa que eu me arrependo muito, eu não deveria ter me comparado com as outras pessoas, porque cada pessoa tem uma limitação diferente, tem uma vida diferente. Tem pessoas que podem estudar o dia inteiro, tem outras pessoas que precisam trabalhar, estudar. Então, o importante é não se comparar e saber os próprios limites, né? Então, eu me sentia muito mal no começo, mas depois eu entendi que eu tenho que estudar na escola, né? Eu ainda tenho uma vida fora da internet para parar de estudar, né? Tenho o meu namorado, eu preciso dar atenção para os meus familiares também. Então, eu sabia as minhas limitações. Então, eu deixei de me sentir mal por não estudar tanto tempo assim. E eu tinha muito medo de não ser aprovada, claro, mas eu sabia que uma hora a aprovação ia vir, né? Então, é porque desde quando eu conheci ele já queria medicina e ele fazia outros tipos de cursinho, só que sem ser focado em medicina, né? E assim, como eu estava estudando para medicina também no quadro, assim, que eu conheci o cursinho primeiro, eu experimentei tudo. Ele via a minha melhora, viu que eu fiquei muito melhor, por exemplo, em redação, tanto que ele até às vezes me pedia ajuda. Então, eu sabia que ia ser o ideal para ele, principalmente porque ele também precisa estudar em casa, que é muito mais acessível.
Então, eu acabei indicando para ele, porque a gente já experimentou outros cursinhos e a gente não teve o mesmo desempenho quanto a gente está tendo no quadro. É porque tinha muita limitação, né? Tipo, você tem o direito a não sei quantas redação por semana, por exemplo, por mês. Então eles tinham essa limitação, principalmente na questão da monitoria, né? Que era bem mais complicado, assim, de fazer a pergunta. Eles demoram, principalmente na demora para correção da redação. Isso é algo que, por exemplo, enquanto eu estava fazendo o quadro, ele estava fazendo outro. O quadro corrigia em um dia ou até menos, e ele já demorava uma semana, e a correção também não era comentada, assim, sabe? Era aquelas normas padrão do Enem, tipo, não tinha um contato humano na correção da redação. Então foi isso que fez ele optar pelo quadro também. Com certeza, principalmente na parte de redação, porque eu precisava de um aconselhamento, assim, meio que particular, né, para as pessoas me apontar o que tá de errado na minha redação, e não apenas falar que faltou, tipo, alguma coisa no desenvolvimento. Calma aí, eu esqueci. As competências do Enem, exatamente. Eu não queria que as pessoas apenas falassem, tal competência do Enem tá errada, você tirou menos nota nessa competência. Eu precisava que a pessoa me apontasse o erro e ainda falasse como eu poderia melhorar isso. Então, isso me ajudou muito na monitoria também, porque era bem rápido. Por exemplo, eu estava estudando matemática no exercício, eu perguntava, quando eu estava terminando a lista, ele já tinha respondido e eu já ia tirar minha dúvida. Então, era bem fácil, assim, eu diria. Então, eu não refazia a redação, na verdade, eu meio que, quando ia fazer uma redação nova, eu revisava o que eu tinha errado na redação anterior, por exemplo, e tentava resolver isso na próxima redação. Por exemplo, se o erro foi um conectivo que não estava bem posicionado ali, eu tentava trocar o conectivo ou trocar ele de lugar, e assim eu ia vendo se estava dando certo, e sempre dava, né? Então, foi principalmente a organização, como eu disse antes, porque, por exemplo, agora na faculdade, né, eu tenho que me organizar muito bem, porque é mais cada um por si. Isso me ajudou muito, porque agora eu tenho horário específico do meu dia para mim estudar, o que me ajudou muito o quadro, porque, por exemplo, como antes eu tinha um horário fixo para estudar e todo dia nesse horário eu ia, da mesma forma agora na faculdade, em tal horário eu tô lá estudando ou organizando as coisas da faculdade. E eu também tinha que criar uma autonomia para mim ter a capacidade de estudar todos os dias. E isso vai me ajudar com certeza no futuro para mim ter a autonomia de estudar para a faculdade. Sim, eu me sinto muito realizada, porque com certeza isso também vai me ajudar em vários sentidos da minha vida, como, por exemplo, no emprego, porque com certeza não vai ter ninguém em cima de mim falando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu tenho que aprender isso por conta própria, e quanto mais eu fazer isso de forma autônoma, melhor vai ser o meu desempenho, porque dessa forma eu também aprendo com os meus erros, e assim eu vou melhorando cada vez mais como pessoa mesmo. Então, com certeza, uma coisa que teve uma mudança bem brusca foi na questão da redação e da matemática, porque agora eu gosto de fazer ambos e faço de maneira bem rápida. Por exemplo, a redação era algo que eu detestava completamente, e agora eu sei que se alguém pedir para mim fazer uma redação, eu vou fazer e provavelmente vou me sair bem, né? Então, isso me ajudou muito, porque qualquer problema que eu tiver, eu vou conseguir resolver. Por exemplo, matemática. No meu curso a gente vai usar bastante, a gente está usando, mas agora que eu gosto de matemática, fica muito mais fácil para mim, porque eu já tive o contato com o quadro, então, basicamente, eu só vou relembrar o que eu estudei e vou melhorar as minhas habilidades. E eu acho que você precisa gostar muito da matéria para você conseguir se sair bem. E agora que eu gosto de redação e matemática, eu sei que eu vou me sair bem.
Então, por mais que faltou conteúdos para mim estudar, principalmente química e física, eu me senti realizada porque eu consegui ver que eu consegui fazer alguns exercícios, principalmente de matemática. Fui bem na redação, consegui fazer ela a tempo e consegui fazer todos os exercícios do Enem, né? Então eu me senti realizada, porque em comparação com o meu primeiro, que eu estava toda desorganizada, não conseguia terminar a redação, não conseguia fazer nada, chutava a maioria das coisas. Dessa vez eu não precisei chutar tudo. Então eu me senti realizada, eu fiquei feliz, na verdade, porque eu consegui ver o avanço que eu tive estudando. Então, foi muito, muito bom. Eu fiquei muito feliz, ainda mais em ver que eu estava em quinta colocação, né? E ver a nota das outras pessoas também me motivou muito, porque, nossa, eu estava, né, no nível dessas pessoas que com certeza, provavelmente também se esforçaram para estar lá. Então, eu fiquei muito realizada, saí espalhando para todo mundo nas redes sociais. Então, eu realmente fiquei muito feliz. Também contei para os meus pais, eles ficaram muito felizes também, porque eles viram que todo o meu esforço não foi em vão. Eu realmente tive uma melhora muito grande e por isso que eu consegui passar na universidade. Com certeza eu indicaria o método quadro, porque assim como eu me apaixonei à primeira vista pelo cursinho, eu continuo apaixonada, porque com certeza não tem outro cursinho que tem todo esse suporte que ele dá. E a mensagem que eu daria, assim, é para você continuar se esforçando, porque mais cedo ou mais tarde a sua aprovação vai vir, porque os seus resultados vão vir de acordo com o seu esforço. Então, não precisa se preocupar, não precisa ter medo, porque pode demorar um pouco? Pode, mas o seu esforço vai valer a pena e você vai ser aprovado na universidade que você quer.